Por falar no Flamengo, vamos lá com o Pedro Henrique Torre, que traz as informações para nós. Goleiro novo? Será? O goleirão do Boca vai chegar para o Flamengo? Conta pra gente, Pedro. Valeu, pessoal. O noticiário do Flamengo deu uma esquentada com um registro feito pelo paparazzo rubro-negro e também pelo jornalista Bruno Castanha, lá do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e também do atacante Douglas Costa, um encontro dos dois, um jantar na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, um encontro dos dois, um registro apenas. O Marcos Braz saiu até desse restaurante, disse que estava com Douglas Costa, mas não quis se aprofundar no assunto. E o Rossi, se vier, tem o Santos, ele chega para brigar pela titularidade? Não, o Flamengo precisa de mais um goleiro, né? Com a saída do Diego, não tem absolutamente nenhuma dúvida que um time com as pretensões do Flamengo e com as necessidades de um elenco profundo e de qualidade precisa fazer uma contratação. Agora, é também necessário tomar cuidado, né? Porque não pode ser... A posição de goleiro, ela tem uma hierarquia, na maioria dos clubes, né? Tem uma hierarquia bem clara, quem joga, quem não joga. Quando o titular se machuca, tem que ter uma substituição à altura, mas o cargo não pode estar em disputa, porque, né, é uma posição diferente das outras. E o Flamengo demorou para encontrar solidez, né? Algo que pudesse estabelecer ali uma situação de tranquilidade no gol. Mas quando o Santos esteve bem fisicamente, ele tomou conta da posição e creio que a posição dele, não deve ser ameaçada. Não sei se na cabeça das pessoas que tomam decisão no Flamengo, o Rossi é um goleiro que chega para fazer uma sombra ao titular ou chega para disputar a posição. De qualquer maneira, quem não gostaria de jogar no Flamengo, né? E tem uma outra questão que a gente precisa lembrar. As pessoas que tomam decisão, a gente falou do Marcos Braz agora há pouco, estão habituadas e estão digamos, fazendo um trabalho de cuidados com o ambiente interno do vestiário que tem, sim, sido bem feito. Então, não acho que a diretoria do Flamengo erraria ao criar uma situação na sua posição, na posição de goleiro, que demorou tanto tempo, como eu disse, para ficar, digamos, sólida e tranquila, como está hoje. Tá, se é Rossi e na posição de atacante, o Flamengo precisa de alguém como o Douglas Costa? Cairia bem no time? O Douglas Costa, que jogou no Grêmio, não, né? Não. Aí que tá. É a última imagem que temos dele. Esse é mais um jogador que, quando pensamos naquilo que ele tem capacidade para fazer, o jogador que ele foi quando esteve fora do Brasil, o jogador que foi quando jogou na seleção brasileira, esse é um jogador. O Douglas Costa do Grêmio nem parece ser a mesma pessoa. Não há nenhuma crítica pessoal aqui, só estou dizendo das distâncias, né, que a gente pôde acompanhar de desempenho entre o Douglas que o Grêmio contratou e o Douglas que o Grêmio viu em campo. Mas também não temos motivo para imaginar que essa última imagem do Douglas Costa é a definitiva. Em termos de potencial, se o corpo dele ajudar, se a parte física estiver ok, é sim um jogador para se prestar atenção. Inovação do Dudu com o Palmeiras. Por falar no Flamengo, vamos lá com o Pedro Henrique Torre, que traz as informações para nós. Goleiro novo? Será? O goleirão do Boca vai chegar para o Flamengo? Conta pra gente, Pedro. Valeu, pessoal. O noticiário do Flamengo deu uma esquentada com um registro feito pelo paparazzo rubro-negro e também pelo jornalista Bruno Castanha, lá do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e também do atacante Douglas Costa, um encontro dos dois, um jantar na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, um encontro dos dois, um registro apenas. O Marcos Braz saiu até desse restaurante, disse que estava com Douglas Costa, mas não quis se aprofundar no assunto. Não disse que era uma negociação, nada nesse sentido, mas apenas um encontro com esse jogador, Douglas Costa, ex-seleção brasileira, disputou até a Copa do Mundo de 2018, passou por grandes clubes europeus, como por exemplo a Juventus, e estava no Grêmio até o ano passado, atualmente no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Ele tem contrato até o fim de 2023 com o clube norte-americano. O Flamengo também, com as outras possibilidades na mesa, busca o Gerson,
Gerson, tem aquela questão do valor. O clube, o Olympique de Marseille, os franceses pedem 20 milhões de euros pelos 80% do Gerson. O Flamengo ainda detém 20% do jogador, tenta uma composição, está bem difícil. E tem, claro, a questão que a gente vem falando do goleiro Rossi. O Flamengo quer o jogador, a partir de janeiro pode fazer um pré-contrato com o Rossi, goleiro do Boca Juniors. Ele tem contrato até junho, então aí ficaria mais fácil essa questão. O Flamengo poderia assinar um pré-contrato em janeiro e aí tentar uma composição com o Boca para a liberação imediata, já que o Flamengo se reapresenta no dia 26 no Ninho do Urubu e a partir de janeiro Vitor Pereira assume de forma oficial como novo comandante rubro-negro. Aí vai começar a era Vitor. Fundamental para times como o Flamengo e com o discurso que ele tem, que não pôde fazer no Corinthians. Eu acho até que o trabalho dele no Corinthians foi aquém do que se esperava. Eu acho que não foi um grande trabalho. Ele recebeu os jogadores, o time teve alguma evolução, mas não foi o bastante. E ele, acho que tem a ciência de que ele vai ser muito cobrado, porque ele está assumindo o Flamengo, que tem um elenco melhor que o Corinthians, é campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil e vai ser cobrado para ser campeão brasileiro, não tenha dúvida. Esse ano, mesmo o Flamengo estando bem nos 2 mata-mata, houve muita cobrança da torcida porque o Flamengo estava abandonando o brasileiro. O que se mostrou até uma estratégia correta, porque se quisesse abraçar o mundo com as pernas, realmente eu acho que não ia dar em nada. Acabou ganhando 2 títulos, o Palmeiras ganhou outro título, os 3 estão meio que repartidos. O Flamengo jogou num patamar assim, Mauro, que, por exemplo, assim, o Tite, né? 84% de aproveitação, quase 90% de aproveitamento na seleção. Mas não somou título. Não adianta você chegar no Flamengo e ter 74%, 75%, 80%. São os números do Real. Tem que ganhar. Tem algumas equipes que não precisam ser agora. O Vitor Pereira teve 52% no Corinthians. 52%, muito pouco. Mas se ele ganha a Copa do Brasil, muda completamente. Muda tudo. Tem alguns clubes que é isso. Tem uma questão que muito se discute hoje, isso é resultadismo. Acho que o resultadismo é você olhar o resultado e ignorar o contexto. Agora, o peso do resultado é grande, gente. A gente não pode analisar futebol ignorando o resultado. O resultado é importante. Pelo amor de Deus. Né? Que é essa discussão, não, mas esse... Não, você não pode olhar só o resultado. Mas o resultado tem um peso maior na avaliação. Ele não pode ser ignorado. Por isso que se o Vitor Pereira fosse campeão do Maracanã em cima do Flamengo, o olhar para ele seria outro. Claro. É uma vitória a mais que você não te levaria a 55% de aproveitamento na temporada. Sim, mas tem uma taça mas tem uma taça contra um rival importante na casa do adversário. Isso fica na história. Aí daqui a 30 anos, não, aquele ano lá, 2020, não, o técnico, aquele português, Vitor Pereira, veio aqui, ganhou no Maracanã. Não aconteceu. Perdeu, então isso pesa a barbaridade. Você não pode esquecer, nesse tipo de avaliação, a expectativa. Porque a expectativa do Flamengo, por exemplo, é sempre título. Dos grandões do futebol brasileiro, Corinthians, é sempre título. A expectativa é essa. Só quando o time é muito ruim na visão de quem está analisando, de torcida, que ele aceita ficar entre os 4 primeiros. 4 primeiros que eu sempre disse, que você, de acordo com os critérios atuais, você ficando entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro, você não pode considerar um vexame a tua participação na temporada. É isso que, no caso do Flamengo, por exemplo, ele ergueu troféus. Então, tudo bem no Campeonato Brasileiro. O que eu queria falar sobre o Davi Luiz, queria dizer o seguinte. Primeiro que deve estar na memória recente dele o que o Corinthians fez com relação a enfrentar o Flamengo. Então, ele enalteceu no discurso dele aí, a gente sentiu na carne e tal, como é que foi. Mas você escuta os jogadores, porque é diferente se chegar num time com jogadores ali que precisam conquistar espaço, que não tem uma carreira estabelecida. Cara, alguns caras ali são muito grandes, você tem que ouvir. Mas se eles ouvissem, eu nem sei se eles aceitariam no clube. Eu acho. Como você falou, eles ganharam outra Libertadores agora. Sim. Fora o Campeonato Brasileiro, então, que já ganharam. Eu vou colocar aqui alguns obstáculos. E aí o torcedor vai falar, olha, não. Dificuldades iniciais de trabalho. A história da mudança do Vitor Pereira, eu tô no modo espera de entrevista. Não que isso vá apagar o que ele falou. Eu acho que, mas assim... Mas eu prefiro aguardar a manifestação dele. E eu compreendo o Flamengo querer mudar com o Dorival, mesmo com os títulos. Tem gente que fala, porque ganhou tudo isso, mudou. Eu entendo, eles poderem ter... Eu acho que assim, se o Dorival, isso que é meio cruel, mas é compreensível, é justificável. Se o Dorival tivesse ganho... Copa do Brasil e Libertadores com mais sobras, ele não teria saído. Exato. Penso, como você, eu posso também questionar, porque quando houve a falta do acerto, aquela coisa de que a diretoria não falava com o empresário... 2-0 no Corinthians, na volta no Maracanã. Esquece. E 3-0 no Atlético Paranaense. Esquece. Estaria lá. É isso. Então, obstáculos.
como vai ser vestiário e Vitor Pereira pelos comportamentos. Depende de todo mundo ali. O Birner falou uma coisa, não sei se foi o Birner ou o Plihal, que foi dessa. Houve um comprometimento do Flamengo com o Dorival, dos jogadores, eu estou falando no segundo semestre. Vocês citaram a história do Pedro, a ambição na Copa. Tinha a história do Gabigol ter muita relação com o Dorival, quase gratidão para aceitar coisas. O Gabigol, para mim, na temporada passada, foi incrível como jogador e como, assim, problema zero. Tem muita gente que fala, porque ele é marrento. Eu acho que ele foi brilhante, assim, não deu uma... E pensa o que deve ter sido para esse cara. Ele abriu mão ver de o jogar como colega central. ir para a Copa, que era o que ele queria. Ele e ele jogou não mais encheu o saco, zero. Ele jogou mais longe do gol. É pro isso. time poder ganhar campeonatos. É isso, marcou. Ele abriu um monte de coisa não, de si foi incrível. também. Não sei até que ponto nessa novo ciclo, não estou falando nada a ver com o Vitor Pereira. Assim, beleza, foi vou ficar aqui para sempre fazendo isso. Assim, para sempre no Flamengo, não. Assim, nesta posição. E outra coisa, né? São jogadores tão grandes que... Será que o Cebolinha vai ficar no banco pelo segundo ano seguido numa boa? Será que o Bruno Henrique volta banco? Que pode ter ajudado bastante a vida, ajudou bastante a vida do Dorival. O destino. Muito chato dizer isso. O destino é melhor. Ao se lesionar com gravidade, será que ele, beleza, vai ficar no banco? Pra mim, é o melhor jogador de 2019. A temporada mais brilhante do Flamengo nos últimos tempos. Quando a gente olha em qualidade de jogo. Tudo bem, a gente vai estar começando 2023. Sim. Mas o cara tem um histórico mesmo que não deve ser desconsiderado. Claro, mas... Não vai ser fácil administrar esse vestiário. E tem uma coisa que eu acho importante, que são... O Flamengo tem decisões assim. Rápidas. Vidal, segundo ano no banco, beleza? Vidal, exato. Esse dá até a impressão que beleza, assim. Não sei. Mas é percepção super à distância e sem nenhum tipo de informação. Então, mas você traz um técnico que sabe rodar elenco. Eu acho que é o que tá falando. Como esses caras vão comprar o trabalho do técnico? O técnico sabe administrá-los. Mas tem o jogo que é o jogo que mais vale. E esses caras, eles querem estar no jogo que mais vale. Que é o Mundial. Um jogo maior. O Mundial também. Sim, você está falando de grandes decisões. Sim. E, tem Mundial, tem a Recopa e tem a Supercopa do Brasil. É tudo por agora, né? Começo de primeiro semestre. Então... tudo fevereiro. Tudo fevereiro. E assim, e aí, mandando um abraço de novo ao Dan, que por que o DDD 21... Grande Dan. Por que o DDD 21 me ajuda nisso, de ter morado lá... E o meu filho é DDD 21 e é carioca como você, né? Lá. E com muito orgulho. Fez coisa, a torcida do Flamengo aí, fazendo um comparativo à do Corinthians, sei que isso é brecha para apanhar das duas. Eu não vou falar nem de virtudes nem de defeitos. Ela é diferente. A do Flamengo, ela é mais entusiasmada. Tem assim aquele, vamos lá, Mengão, Real Madrid, vamos lá. Mas também quando o fio... Não, porque quando o fio vira, ela é muito mais imediata do cataclismo. A do Corinthians é um pouquinho mais desconfiada, mas também tem uma... Ela é menos flexível, a do Flamengo. E eu acho que isso a torcida do Corinthians ser parecida com a do Flamengo com o Silvinho. E assim, foi até para mim... Fez uma campanha muito semelhante à do Vitor Pereira. Corinthians no Brasileiro, com o Silvinho, com um elenco pior, fez uma campanha semelhante com a do Vitor Pereira. Mas havia, desde o início, uma rejeição ao Silvinho grande, né? Sim, desde a camisa. Então, desde aquele primeiro vídeo de bastidores vazado do Silvinho... Como que era? Depois do... Escuta, presta atenção, né? Tinha uma palavra... uma coisa meio carregada, assim, exagerada. Uma palavra que viralizou. Ali, a torcida, a partir dali... Pode não ter sido o motivo principal, sim. Mas eu acho que aquilo teve uma influência grande no modo que o corintiano enxergava o Silvinho. Uma coisa meio caricata, assim. Passou a não levá-lo tão a sério. E assim, o cara é do terrão, é cria do terrão. Sim. E a vaia que ele tomou, os xingamentos que ele ouviu na derrota que o derrubou, que foi contra o Santos em Itaquera, na Neoquímica Arena, eu nunca vi ninguém no Corinthians, pelo menos recentemente, sofrer. Sim. E a torcida do Flamengo é isso aí... Full.